mais um episódio do Fala aí, Sesmac. podcast voltado para troca de informações e conhecimento, não é isso, professora Agnes? É isso mesmo. E o tema de hoje, né, como criar um comportamento adequado para uma rotina de estudo eficiente. Estou precisando, não sei como fazer, a verdade é essa. Os exames estão aí, concursos públicos mais diversos, Enem, ENAD, então cada vez mais a gente busca profissionais que podem nos ajudar, não é isso, professora? Exatamente, para esse tema que acredito que vai ser super importante e abrangente. Muitas pessoas estão nesse processo e vocês estão aqui para ajudá-las e a nós também, né? Porque eu preciso com essa rotina que eu tenho, né? Tão cheia de atividades de trabalho, de casa e etc. A gente trouxe aqui a profissional, né? Professora doutora Janiele Sarmento. E a nossa aluna do curso de Psicologia, Jaiane de Andrade. Acertei os nomes, que eu sou péssima para isso, né? Foi tanto J que eu fiquei, meu Deus. Porque aqui nesse podcast já recebemos vários nomes ousados, né? Isabela, Isabelle, Aí teve a dupla sertaneja. a sertaneja, não foi agora. Aqui. Acadêmica e Jaiane, daqui a pouco nossa profissional de referência na psicologia e a nossa professora doutora Janiele, não é isso? E a gente quer agradecer, né? Sejam bem-vindas. E queria escutar quem são vocês, para que o nosso público conheça um pouco de vocês. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso. Fez isso ouvi em diversos horários. Então, eu sou a professora Janieide, né? Eu dou aula na psicologia, sou psicóloga, né? Terminei meu doutorado agora, né, em distúrbios de neurodesenvolvimento, né? E aí a gente está aí nessa missão, né, de tentar ajudar vocês nessa questão de rotina, né? E também tirar alguns mitos que as pessoas têm sobre isso, né? E agora eu vou passar para a Jaiane. Eu sou Jaiane de Andrade, né? Sou estudante do SESMAC, curso nono período de psicologia. Também faço formação em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, e também faço formação em psicologia hospitalar. Então, estou encaminhando aí. Passo muito por essa questão da rotina, né, de estudo. E vamos aí, o que a gente puder auxiliar, ajudar, estamos aqui para trocar, né, esse conhecimento. Perfeito. E aí a gente começa a caracterizar uma rotina de estudo. Como é que a gente pode considerar que a gente criou uma rotina de estudo? Então, quando a gente fala de rotina, a gente fala de sequência, né? A gente sabe que o brasileiro não gosta muito dessa questão de rotinas, né? Mas se a gente vai para as culturas ocidentais, orientais, eles têm uma rotina desde pequenininho, né? Então, precisamos ter isso. Essa rotina não tem uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica. O que dá certo para mim pode não dar certo para a Jaiane. Então, cabe a cada um procurar o que é que, para você, se denomina uma rotina, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, né, muitos alunos me questionavam: professora, como é que a senhora dá aula, está fazendo doutorado, né, e a senhora ainda assiste Netflix, né, assiste filmes, assiste séries e tudo? Eu digo, porque é minha válvula de escape, né? Então, a gente buscar o que é a nossa válvula de escape para que a gente possa também aliviar a mente, para que a gente possa ter essa rotina de uma forma adequada. Eita, já começamos a ter uma definição, não é isso, professora Agnes? É isso mesmo, Jaiane, né? Não é fácil elaborar uma rotina de estudos, mas tem indivíduos que são bem predispostos a elaborar essa rotina. Existem indivíduos que têm muita dificuldade, seria mais ou menos isso? Isso, seria assim, como a professora Jane mesmo, né, falou, ela tem essa rotina, né, que a gente tem que criar. Tem também a questão do cronotipo, que também existe, o que é o cronotipo, né? É mais ou menos o reloginho biológico de cada um. Então, muitas vezes a gente fala, né? A gente ouve também muito. Eu funciono melhor de manhã, eu funciono melhor à tarde, eu posso captar mais algum conteúdo à noite. Então, isso interfere muito. Fora também, quando a gente vai se deparar com a rotina de cada um, né? Porque tem pessoas que têm dupla jornada, tripla jornada, né? Que estuda, que trabalha, que é mãe, que é pai. Então, tudo isso tem que se adequar na rotina de estudo. Escutando elas, eu fico pensando assim, porque a minha rotina, quando eu começo a falar, as pessoas estão ao meu redor, eu já cansei. Se eu falar do cronotipo dela, é cronotipo manhã, tarde e noite. Aqui não para. E assim, a gente sabe que existe uma pressão, né, nessa questão de quando a gente está em busca
de um processo seletivo, seja o vestibular, seja o Enem, seja o ENAD, seja o concurso público, dentre outros processos seletivos, eu acho que cria aí uma ansiedade, um estresse, né? E muitas vezes causa até depressão. E se a gente coloca, eu acho que você também trouxe uma coisa muito importante, professora, a gente culturalmente, o brasileiro, não tem essa questão de rotina, né, na sua vida. Quem já nasce com elas orientais, como você trouxe exemplo, talvez facilite nesse processo, já ajuda. E a gente que não tem essa cultura, é possível mesmo a gente conseguir construir essa rotina? Sim. Qual o objetivo que eu quero para mim? Então, se eu tenho que alcançar lá no final, vamos lá, eu estou almejando um concurso público e eu quero o meu êxito, eu preciso me organizar para isso. É uma organização que eu preciso fazer para isso, né? É difícil? Claro que é, porque a gente não está acostumado com isso, mas é possível, né? Então eu tenho, mas a partir disso, o que é que eu preciso antes? Vamos lá, minha qualidade do sono, minha boa alimentação, o meu bem-estar, que aí envolve o bem-estar, envolve também a questão, o que é que eu tenho tido de intervalos para que eu possa descansar e a minha mente trabalhar adequadamente. Porque o que é que acontece? O que é que a gente vê muito no nosso âmbito dos alunos? Viram à noite, não comem, não dormem, viram à noite para fazer uma prova. Na hora da prova você está cansado. Então a gente precisa ter uma rotina. Mudar a alimentação não é no dia que você vai fazer a prova, mas isso é a longo prazo. Então muitas coisas a gente tem também a longo prazo, né? Dá os intervalos, vai no shopping, passei um pouquinho e volta. Isso também faz parte da rotina, né? Então, assim, é a gente saber qual é o meu objetivo final. O objetivo final é passar no concurso, ou passar na prova, né? Bom, passei, eu quero isso, pronto, aí eu vou me organizar para isso. É possível? Claro que é, né? Como a Jaiane falou, muitos alunos nossos são pais, são mães, trabalham fora, se viram, né? Para poder estar ali estudando, principalmente o pessoal que é da noite. Mas é possível sim isso. Eu saber qual é o meu objetivo final, qual é a minha meta final. Nada cai do céu. Eu preciso ter minha organização para isso. É sempre que vai ser isso? Não. Vai ser um determinado momento, né, que eu vou passar para conseguir isso aqui. Então, eu preciso também me conscientizar disso, daquilo que eu quero para a minha vida. Aí sim, eu consigo me organizar, sim, se eu quiser também. É a questão do querer. Do querer. Porque antigamente nós tínhamos uma rotina de estudar, para estudar. Íamos para a escola, chegávamos em casa, né, criávamos até então uma estratégia para estudar que poderia ser somente a leitura, somente a escrita. Como é que isso se transformou e veio também evoluindo no decorrer do tempo? Tivemos uma evolução, porque a sociedade também se transformou, não é isso, professor Ari? Transformou, a dinâmica vai ser você 24 horas. Exato, e as pessoas continuam com os mesmos anseios. Qual é a diferença, né, dessas estratégias, já que falamos muito, né, sobre essa tipagem, né, daquele estudante, um cronotipo? Como é que isso mudou com o passar do tempo? Então, antes o que é que tinha? Existia, os pais acompanhavam os filhos, né? Então existia aquela cobrança, vem na escola, qual é o exercício que tem? Vai primeiro almoçar e depois vai fazer atividade, né? Hoje, eu acredito que os pais precisam rever o que é ser pai, o que é ser mãe. Jogam tudo para a escola. A gente, enquanto profissionais da área de psicologia, a gente observa isso muito. Não, a escola ensina. Não, mas e a obrigatoriedade dos pais em casa? Né? Passamos por um momento muito difícil, que foi a pandemia, né? E aí, na pandemia, muitas coisas aconteceram. Os pais ficaram sobrecarregados, porque precisavam também ajudar seus filhos em casa, porque não tinha mais aquele professor lá na escola, que o menino ia para lá, né? E aí o professor que se virava com esse menino, esse pai ficou em casa com esses filhos. E aí muitas coisas aconteceram dentro desse contexto aí, não é? Então, assim, é preciso entender o que é ser pai, que é ser mãe. A escola, ela faz a obrigação dela, ensinar matemática, química, física, é a escola. Mas o restante precisa dessa educação em casa, que a gente chama de educação doméstica, para esse processo todo. Né? Então, assim, é muito complexo isso. E aí a escola fica, né? A gente observa isso também na graduação, não é? Então, eu observar as minhas faltas. Então, o professor não precisa estar dizendo as suas faltas, eu preciso ter minha responsabilidade. Onde está a minha responsabilidade? O êxito das coisas também depende da minha responsabilidade, boa parte dela. Né?
Então, assim, você traz um ponto que eu acho que é fundamental, que criar a rotina em casa já começa a ser parte desse processo de ajuda. Sim. Você percebe que essa rotina deixou de existir mesmo, né? A gente está num mundo hoje de tanta tecnologia. Hoje você não consegue. É um outro questionamento, né? Eu estava lendo um tempo desse que se você vai estudar, esqueça o celular. Sim. Se possível, distante mesmo, nem perto, nem no ambiente, mesmo desligado, nem ter ele desligado próximo a você. Porque ele é algo que já nos condicionou o quê? Vou verificar alguma coisa e a gente termina perdendo um tempo, porque a gente nem percebe, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa questão de estudar nesse tempo com tantas informações. Por onde começar, acho que também é um outro ponto, ter tantas informações e o que eu vou focar, o que eu vou aprender, como fazer isso. Enquanto estudante quer lá, Jai? O seu ponto aí. Eu acredito que um dos primeiros pontos, né, é definir uma meta. Quero passar no vestibular, quero passar em algum concurso, quero definir uma meta. Com isso, a meta definida é ter um planejamento, um cronograma também, que é muito importante. Outra questão também é ter um ambiente, um espaço que você possa se sentir à vontade, um espaço confortável, um espaço iluminado também, sem distrações, né? Você pontuou muito bem, sem distrações. Se possível, botar até uma plaquinha na porta, não perturbe, estou estudando. Perfeito. Que é muito importante também. Hoje em dia tem até aplicativos, né, que bloqueia até as notificações no celular. Tem também a questão do tempo, né? Bloqueia também o tempo de consumo do celular, que pode ser também uma estratégia, né? Uma ferramenta. Faz isso. Lembra de algo? Mas porque assim, a gente não tem hoje como trabalhar se não tiver nas redes sociais, no celular, não tem como, né? O que é que acontece muitas vezes? Eu desligo lá o celular, mas eu deixo lá o meu WhatsApp ligado no meu computador, no meu notebook, né? Isso também atrapalha. Então, eu posso utilizar a tecnologia a meu favor. É possível a gente fazer isso, né? Agora, mais uma vez, eu friso. Eu preciso também querer isso. Porque é muito fácil a gente se distrair. Muito fácil. Se a gente acorda, pega o celular, quando a gente olha já é 2, 3 horas da tarde, né? Então, a gente tem que utilizar, o ser humano ele precisa aprender a utilizar a tecnologia a seu favor, né? E tá tudo muito aí. Hoje a gente tem sites que você digita uma coisa, ele faz uma dissertação, né? Mas as pessoas não leem aquilo ali. E aí jogam do jeito que tá. Gente, eu tenho inteligência artificial por trás. Mas a humana, ela precisa dar contexto àquilo ali, né? Então, assim, eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, mas a gente usa a nosso favor, né? Hoje, professor também dá aula, né? Que faz as nossas aulas, também a gente pode utilizar isso também, né? Então, mas eu preciso utilizar com inteligência. E não é inteligência artificial, é inteligência humana. Porque essa eu acredito que ninguém assume ela. Ninguém. Isso aí. A tecnologia é em prol, desde que seja bem estabelecida essa estratégia. E voltando na estratégia, é uma indagação também referente às formas de estudar. Existem pessoas que são mais visuais, mais auditivas, né? Como é que utiliza-se essa estratégia? Pode misturar tudo? Eu posso ter um momento visual, um momento auditivo? Ou será que existe uma melhor do que outra para poder realmente estabelecer uma rotina de estudos? Então, eu sempre falo para os meus alunos que, primeiramente, tudo tem que passar pelos sentidos. Nós temos 5 sentidos, né? Então, esses 5 sentidos, eles são importantes. Lógico que algumas pessoas são mais visuais, né? E aí, deixa eu ver um nome para que eu possa memorizar melhor, né? Aí eu preciso também descobrir isso. Algumas são mais táteis, algumas são mais olfativas e por aí vai. E a gente utilizar os sentidos a nosso favor. Por quê? Porque o sistema sensorial, aí eu vou falar um pouquinho de neurociência, né? O sistema sensorial, o nosso cérebro só funciona com a ativação dele. Ele é que capta toda a informação. Como agora, a gente está nesse estúdio, né? Então, a gente tem muitas cores aqui nesse estúdio, né? As cores das nossas roupas aqui também vão destacar esse episódio, né? E por aí vai. Então, assim, eu utilizo esses sentidos a meu favor. Então, quando eu tenho algo mais dinâmico, quando a gente faz... Eu estou sempre falando na questão de aula, porque é a minha
minha prática do dia a dia. E Mas é importante essa experiência da aula, do dia a dia, até do seu diálogo com os seus alunos, trazendo essa experiência, é muito importante. isso, obrigada. E aí, as minhas aulas, na pandemia, eu mudei. Por quê? Porque o fundo era clarinha, assim, bege, azulzinho e tal. Só que na pandemia, como eu fiquei com muita na tela o tempo todo, me cansava. Aí eu mudei, botei preto e comecei a colocar coloridos, muitos coloridos. Eu gosto dos GIFs, que meus alunos sabem que eu gosto muito de GIFs. Aí eles dizem assim, a gente conhece esses slides da professora Jane, são inesquecíveis, né? E é por quê? Porque a gente sabe que existe esse visual, né? O visual, professora, a gente gosta dos slides dessa porque é mais fácil a gente aprender. O assunto é difícil, porque a neurociência é um assunto complexo para eles, mas eles conseguem, né? Então, assim, nós somos visuais, nós somos auditivos. O ser humano, ele é 85% visual. A gente é muito que a gente... E os outros são os outros sentidos. Agora, cada indivíduo é um ser único, né? E aí, esses sentidos a gente precisa explorar. O marketing mesmo explora os sentidos, o tempo todo. Você chega agora na época do Dia das Crianças, as lojas estão todas lá com os brinquedos belíssimos e as crianças se enlouquecem, né? Eles sabem explorar bem isso. Fora as publicidades, né, que ficam chamando, né? Então, é explorar os nossos sentidos. Nada chega ao cérebro se não passa primeiro por eles. Perfeito. Nada. Então, acho que esse episódio a gente veio estrategicamente com cores. Em homenagem à professora Jane. Eu nem sabia. Elas veio ali com preto e a gente colorindo. Eu acho que é um A sua aula está aqui hoje, então. Saímos dos slides, os GIFs somos nós, e aí estamos aí a feliz. E para além disso, né, Jaiane, também te observa, professora, que muitas das vezes as pessoas preferem estudar com outros amigos, outros preferem estudar sozinhos. Tem aí algum estudo, algo relatado de ganhos aí na performance dessa rotina estudando separadamente ou em grupos? Tem pessoas que são mais ali reclusas sozinhas, né? Mas tem outras que gostam de estudar Isso. com os amigos. Como é que a gente entende isso? Isso. Eu vou falar um pouquinho enquanto professora e depois a Jaiane vai falar um pouquinho enquanto aluna, né? Eu, particularmente, eu sempre falo para eles, para meus alunos, eu digo, olha, gente, busque a melhor forma. Tem pessoas que gostam de estudar em grupo. Eu acredito que o estudo em grupo, ele ajuda muito na discussão, no diálogo. Nossa, eu não tinha pensado isso, fulano. Eu lembro que quando eu estudava, fazia psicologia, a gente fazia muito estudo de grupos. E aí, na hora da prova, quando caía a questão, a gente já sabia fazer. Então, era muito, muito, muito prazeroso estar em grupo. A gente discutia muito, muito, né? E, lógico, que tem pessoas que gostam mais de estudar quietinho, no seu cantinho e tal. Isso vai depender de cada um, da dinâmica de cada um, né? Eu não posso simplesmente obrigar as pessoas a... não, estuda isolado ou estuda em grupo. Não. Qual é o melhor para você? Né? O que é que você se sente mais confortável? Né? E aí a gente vai vendo. Lógico que a discussão é importante. Por isso que em sala de aula, quando a gente faz um relato de caso que vai discutir, faz a discussão de artigo, faz discussão de capítulos de livro, né? Ou de um caso clínico, isso é riquíssimo. Nossa, eu não tinha visto o olhar dessa forma. As visões, né, vão se ampliando. Isso. E aí vai agregando conhecimento. Né? Isolado, sozinho, a gente não é nada. Nenhum homem é uma ilha. Né? Mas a gente precisa ter um momento sozinho, mas a gente precisa também interagir com o outro. Eu acredito também, professora e professor Vitor e Jaiane, que cada um tem um perfil, como ela falou, que é uma coisa também que eu vou questionar vocês duas, como a gente consegue descobrir quem somos nós, assim, no sentido de buscar, né, o melhor formato para ter eficiência e eficácia naquele aprendizado que eu estou buscando. Isso é uma pergunta para já. Sim. Mas voltando à fala, eu acredito que cada um buscando sua informação sozinho e depois juntos, eu acho que isso enriquece bastante. Acho que seria um caminho, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Jai. É o que Eu sei contar aluna. É importante essa visão dela. a gente passa muito lá, né, na faculdade. Fora os trabalhos também, né, em grupo, que a gente faz também dentro, né, da sala de aula. É muito importante porque cada um absorve algo do conteúdo de forma individual. E esse momento de partilha também, né, de troca de conhecimento é extremamente importante porque muitas vezes o que eu consegui absorver, talvez a professora Jane não conseguiu tanto absorver. E o que ela conseguiu absorver, eu não consegui. Então, assim, essa troca vai ajudando um ao outro para poder construir esse conhecimento. Deixa eu contar um segredo aqui. Qual? Quando eu virei professor, Sim.
quando eu comecei a estudar, tentando ensinar as pessoas, porque meus professores falavam, quando você ensina, você também aprende. Então, eu comecei a tentar trabalhar essa técnica e eu consegui, depois, com o passar do tempo, me descobrir como professor, justamente com uma estratégia. E é pensando nisso que eu queria saber também, sabe, professora Aida? Se de repente essas estratégias são muito bem-vindas, alguns fazem fichamentos, resenhas, outros fazem ali o famoso, né, os post-its da vida. E aí, como é que a gente entende que essas estratégias podem ser colaborativas para o nosso cenário? Pronto. Além de ter um mapa conceitual que você pode fazer, tem alunos que fazem fichamento, tem uns que fazem questões, pegam um conteúdo e vão começando a fazer questões para responder, né? Então, assim, mais uma vez eu vou falar aquilo que seja mais confortável. Certo. Tem uma aluna que todas as aulas ela construía um mapa conceitual. E ela chegava com 2 pastas pretas, né? Daquelas de plástico. E eu dizia, mas o que você tem tanto nessas pastas? Professora, toda aula eu faço mapa conceitual. E ela tirava notas boas, né? Essa foi a minha estratégia. Aí o outro colega, eu vou fazer isso então. Eu digo, vocês precisam se sentir confortável, né? Eu posso utilizar também as canetinhas coloridas, marca-textos, né? Para ir eu lendo o texto e já... Eu ia falar isso, eu usava marca-textos de várias cores. Isso. E era engraçado que eu conseguia ter eu fazia meio que uma cópia mesmo na minha cabeça pelas cores. É impressionante. Minha irmã usava papel de carta. Aí fazia coleção, cada série. Absorvido papel de carta, meu Deus. Eu não sei a idade. Mas tinha lá, o Sinus Gummy, aí era a série de fisiologia. Tipo isso. Aí tinha lá, os Smurfings, era só esse. Massa. Tá aqui com as É uma toalhas. estratégia boa. Sabe, fichamento. E eu sou do papel ao maço ainda. Isso. Nossa. Não é eu? Coloria, professora. Lembro. Meu Deus, esse episódio aqui são Não é. que é no... Jaiane, calma, Jaiane. Eu acho que vocês só melhoraram o que nós já fazíamos. Zé, tu sabe o que é papel de carta, Zé? Ah, tá. Meus fãs contaram. Mas é isso. Então, os fichamentos também são importantes, né? Os resumos também. E também os áudios, né? A gente também tem isso. Tá lá o conteúdo, eu tô lá fazendo áudio e eu fico ouvindo. Tô no ônibus, tô ouvindo o meu áudio, o áudio da minha aula, né? E por aí vai. Então, isso é importante também. São estratégias que a gente vai tentando ver qual é que é melhor para mim. Mais uma vez, né? O que dá certo para um pode não dar certo para o outro. No caso, a gente pode ir se descobrindo no decorrer, né? Isso. Claro. Até porque nós somos subjetivos, cada um é um ser único, ninguém é igual a ninguém. Nem os gêmeos são iguais, né? Quando a gente estuda lá a psicologia da personalidade, a gente vê que nem os gêmeos são iguais, cada um é um ser único. Então, se somos subjetivos, então eu preciso me descobrir nisso. Como é que eu faço isso? Foi a sua pergunta, né? Perfeito. Como é que eu faço isso? Testando. E me autoavaliando. Peraí, isso aqui deu certo. Isso aqui não deu certo. Então, não deu certo por quê? Porque faltou isso, isso e isso. Pronto, já na próxima eu faço isso. Eu sempre falo para eles a primeira avaliação, né? Primeira avaliação, o que é que não deu certo? Professora, eu digo, reflitam o que não deu certo, cada um de vocês. E vejam para a segunda, né? E vão fazendo, assim que vocês vão testando. É assim que a gente faz. Então, é possível sim. Agora, eu preciso também fazer esse exercício e não pegar fórmulas prontas. Não é uma receita de bolo, né? Eu preciso me descobrir nesse contexto. É isso, Jane. Você, como estudante, também utilizava essas técnicas com seus amigos, lá no curso de psicologia, por exemplo? Isso, a gente ainda usa bastante. Eu mesma sou uma pessoa muito visual também e gosto muito de anotar. Então, meu caderno é cheio de anotações, porque isso ajuda muito a absorver o conteúdo. Fora isso, né, tem várias outras técnicas também, que tem a técnica do Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar, que foi do italiano, né, o Francesco, o nome dele, que criou lá na década de 80, que é a questão do tempo, né, de gestão mesmo de tempo, para poder ter um certo esse gerenciamento do tempo, né, claro, e também tem uma alta produtividade. Então, tem a questão também como é que funciona, né, o Pomodoro. São blocos de 30 minutos, onde 25 minutos você passa estudando, se dedicando, pode ser arrumando alguma coisa também, não só necessariamente para estudos, e os outros 5 minutos você vai descansar.
Vai fazer algo, vai beber água, vai se alongar, vai ouvir uma música que você gosta, vai conversar com alguém em 5 minutos, depois volta de novo para essa rotina. Então, essa técnica, né, são técnicas que muitas vezes faz a gente produzir mais, né, e não fica naquilo de, vou ter que passar 4 horas, 5 horas estudando. Então, eu usei muito também essa técnica, e ainda uso também. E é interessante que o estresse tende a diminuir, né, com essa estratégia, né, com essa proposta, né. Eu sou do post-it, não adianta. Tem o tal lá do Kanban lá que a gente monta a estrutura, né, o a fazer, o fazendo e feito, isso aí para mim, pelo menos para mim, Funciona bem, né? tá muito bem. Eu sou muito visual, né, então assim, são estratégias e que bom que na graduação vocês já pensam dessa forma, né, professora? Não, isso é maravilhoso. E eu tenho mais questionamentos. Acho que é um tema que traz muitas dúvidas, não só para a gente, mas para quem convive com a gente e para todos vocês, né? A gente escuta muito nessa geração atual, eu consigo estudar assistindo a TV, com o celular, com o rádio ligado, com não sei o quê, jogando, tal. É possível você captar alguma informação, aprender com tantos outros estímulos ao seu redor? A gente tem aí uma sobrecarga de estímulos, né? Cognitivamente, né? Tá, eu estou ouvindo um monte de coisa, mas cognitivamente, 2 coisas cognitivas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer. Por quê? Porque eu estou lá assistindo a aula do professor e eu estou aqui vendo a mensagem no meu celular. Uma das 2 vai ficar deficitária. Geralmente é a aula do professor, né? Porque a fofoquinha aqui está melhor, né? E aí, o que foi que a professora falou mesmo? Você perde a atenção. Perde a atenção. Você não capta aquela Não informação. capta. Então, assim, essa pergunta era um sonho meu fazer para um profissional. E chegou o momento. Vocês, eu estou dizendo isso por meus filhos, né? E demais. É aproveitar o momento É isso mesmo. para reclamar com os filhos Isso mesmo. E os Tá vendo? alunos, então, doutor. comprovadamente, certo? Esse monte de estímulo que vocês estão aí dizendo que aprende escutando música, jogando videogame, assistindo TV, não funciona. Mas esse eu quero hoje. Agora vamos já que é polêmico, né? Vamos levantar essa polêmica e me ajudem, por favor. E realmente, esses estímulos, a depender da forma como são, de uma certa forma, organizados, podem ser benéficos também ou só tem prejuízo? Porque, de uma certa maneira, né? Tem mães até que elogiam meu filho, é muito inteligente, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ele está estudando, está vendo lá jogando Fortnite, está jogando aquilo. E aí? Isso aí também pode ser encarado como forma positiva? Porque minha colega aqui só fala que é negativo. Então, na psicologia, então, quando a gente estuda a inteligência, que é um conteúdo de processos psicológicos básicos, a gente tem muito cuidado com o que é o ser inteligente, não é? Então, ser inteligente é aquele indivíduo que só tira 10, de que forma que ele tira esse 10, não é? Aí Goleman vem com a inteligência emocional, ele fala que ser inteligente é aquele indivíduo que consegue lidar com as situações do meio, mesmo as aversivas, de uma forma que não faça com que isso interfira nas suas coisas, né? Então, esse ser inteligente, a gente tem muito esse cuidado, né? Para a gente poder avaliar do que é ser esse inteligente. Eu posso ser uma pessoa inteligente e tirar uma nota 6. E eu posso ser uma pessoa inteligente e tirar um 10 e depois de terminar a prova sair ali e não ser mais de nada. Então, isso é relativo. Existem, sim, alguns seres humanos que conseguem fazer, que aí até a ciência chama de super-humanos, tá? Que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e têm êxito. Mas são todos? Não. Entenderam? Então, existe alguns, né, professora? Tá. Mas assim, com essa quantidade... Na verdade, eu queria também abrir. Mas aí tem que fazer um teste para saber se realmente ele entra nessa porcentagem aí. A qualidade, né, a qualidade dessa inteligência. Qual é essa qualidade? Porque culturalmente, o que é que a gente entende inteligente? Um menino só tira 10, inteligente. Verdade. Mas de que forma que ele tira esse 10? Verdade. Em várias formas, né? Então, a gente precisa, assim... Por isso que eu frisei essa questão do ser inteligente, né? Perfeito, foi muito Então, bom. Foi importante você ter trazido essa informação. Minha maior preocupação é que agora tem os coaches, né? Isso. E aí, como é que vocês, enquanto psicólogos, encaram essa visão do coach que, na minha opinião, sabe, professora, a gente está aqui realmente debatendo amigavelmente, todo mundo pode ser um coach de reelaborar rotinas, de instrumentalizar formas, é isso? Como é que funciona isso no cenário aí até então, dessa visão da rotina de estudos?
Então, o olhar da psicologia perante os coaches é complexo, né? Então, a gente tem profissionais, sim, muito bons da psicologia, que trabalham com coach, perfeito. Mas quem utiliza o coach pelo coach é complicado, né? Porque não só eu digo assim, então todo mundo lá, todo mundo, né? E depois da lei, como é que fica essa pessoa? Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, naquele frenesi todo, tá todo mundo ali junto. E depois? E depois, que você pode se sair dali pensando, meu Deus, eu não sou isso tudo. Isso. Eu não consigo ser isso tudo. E agora? Isso mesmo. Aí isso pode desencadear outros transtornos, como depressão, ansiedade. Eu não sou aquele, meus colegas conseguem, eu não consigo. Então, isso aí é muito complexo. Na psicologia, a gente tem cuidado com essa questão dos coaches, né? A gente não é muito a favor do coach pelo coach, mas assim, lógico, eles estudam neurociência. É uma coisa que eu sempre falo, os psicólogos não estudam neurociência. Poucos são que estudam. E aí eles pegam os princípios da neurociência e eles conseguem utilizar, né? Conseguem utilizar e aí eles conseguem chegar onde eles querem, mas superficialmente, né? E isso é complicado. Os casos que a gente ouve são arrepiantes. Isso é importante. É uma fala importante, né? Chama um alerta aqui, né? Um alerta E também fundamental. porque você que está nos assistindo vem de algo que não é verdadeiro, na minha opinião. Não que eu esteja induzido a isso. Lógico, tem alguns que trabalham motivação, por experiência. Né? Conheço alguns ex-atletas que trabalham, né, como ele foi no esporte, trazendo esse lado motivacional. Só que tem a motivação intrínseca e a extrínseca, né? Então, e essa compreensão, talvez os profissionais da psicologia tenham maior domínio para poder elaborar propostas, ideias, testar antes de aplicar, né? Que devem ter alguns testes, não é isso, Jaiane? Se puder falar um pouquinho sobre isso também, testes cognitivos, né? Testes de personalidades, porque cada pessoa responde diferentemente a estímulos variados, não é isso? Sim, a gente tem a nossa graduação aqui no SESMAC, né? A gente tem a disciplina de testes, onde a gente aprende perfeitamente. Professor Leandro. E a partir disso a gente consegue ter um domínio maior, né? Com relação aos testes. A gente tem, além da gente aprender na teoria, a gente também tem a prática. Muitos testes nós realizamos com a gente mesmo lá. Então, isso é fundamental, porque para a gente poder passar também para o outro, a gente também tem que poder aprender ali, também tem que fazer, né? Para ter um domínio maior. Então, é importantíssimo, né? Essa questão. Eu vou só complementar um pouco o que a Jai está falando. Essa questão também que a gente trabalha muito com dinâmicas de grupo, não é? E cai no que o Vitor falou, né? Então, de que forma que está sendo colocado isso? Que muitas vezes os coaches utilizam isso para rotina, vão fazer isso. Mas qual é o sentido disso? Quando a gente aplica a dinâmica de grupo no olhar da psicologia, a gente tem um objetivo. A gente precisa conhecer o grupo para poder trabalhar e saber o que é que a gente vai trabalhar. Então, se eu vou trabalhar a motivação lá, para que as pessoas tenham uma rotina, eu preciso entender quem é o meu grupo, quem são aquelas pessoas, né? Então, a gente tem muito cuidado com isso, porque o olhar da psicologia é outro. A gente tem cuidado com as coisas. Então, trabalhar com dinâmicas, né, que os coaches trabalham muito bem. Eu estou falando porque foi o que foi levantado, né? E assim, Sim, tá falando claro. sobre isso. E está tudo no auge. Eu pago o quê? 20, 30 mil reais e eu consigo algo. Peraí. Se você pode fazer um processo mais simples, por que você tem que pagar? É como se assim, eu paguei, eu vou conseguir isso. Falsa ilusão que as pessoas têm. Porque não é só isso. Vai além disso, né? Então, na psicologia, a gente tem muito cuidado, a gente fala com os meninos, né, sobre isso. Olha, gente, tem que ter um objetivo, não é fazer por fazer, né? Então, assim, quando a gente chega, vai falar de dinâmica, eu vou aplicar uma dinâmica, do chocolate, da bolinha. Existe uma responsabilidade, né, com a aplicação daquela metodologia e as consequências que ela pode causar. Porque tem técnicas e tem metodologias que mexem, né? Mexe bastante com a pessoa. Então, se você não sabe conduzir e aplicar da forma correta, pode levar para um lado negativo. Isso mesmo. Exatamente. E pegando também o lado positivo da inteligência artificial, pergunta é, tem algum aplicativo que pode, de repente, ajudar a criar essa rotina? Porque hoje a moda é essa também, né, professor? Tentar buscar algo que nos facilite. Existe essa possibilidade? Depois eu quero as dicas, né, para a gente fechar aqui a nossa ideia. Eu quero saber as top dicas para fechar a rotina de estudo. Mas tem como a gente utilizar também a inteligência artificial em nosso favor? Já começou falando lá atrás, isso aí?
Eu acredito que tem sim. Como a professora Jane também já mencionou, né, a inteligência artificial, acredito que tem, pode ser um norteador, claro, né, dessa rotina aí, desses estudos, mas é algo que a gente também tem que ter o nosso pensamento crítico sobre aquilo, né? E não tudo pronto, não pegar pronto, copiar e colar, como a professora Jane mesmo disse, e se a gente também dá o nosso toque naquilo ali, né? Tá, absorver o que tem, construir também, ter o nosso pensamento crítico sobre o que é posto assim pra gente, e eu acredito que isso. Avaliar, não é? Esses dimensão de aplicativos que a gente tem aí, que a gente pode baixar, mas avaliar cada um e verificar. Hoje, com no YouTube, está tudo muito explícito, né? Você pode olhar esses materiais, dar uma olhada e saber até que ponto ele pode me ajudar nisso aqui. E não, como a já bem falou, a questão de pegar tudo pronto. Isso aqui vai me facilitar nisso, isso aqui vai resumir para mim. Mas vai resumir o quê? Você pode até utilizar, tá? Mas ele tem uma coerência, né? O gerenciar o tempo. Então, será que eu não consigo fazer isso sozinho? Se eu não consigo fazer isso sozinho, eu tenho um aplicativo que faz isso? Beleza, vamos utilizar. Mas de que forma esse aplicativo ele realmente está contribuindo com você? Né? Então, a gente pode sim utilizar a inteligência artificial a nosso favor, sim, e deve, né? Mas de uma forma inteligente, como eu já falei. Não eles fazendo tudo por você, né? De uma forma que ele venha complementar, venha somar. Isso. Eu vejo muito, assim, as pessoas que estudam muito para concurso, eu já convivi com várias pessoas e eles criam meio que um tempinho ali, né? Vou acordar X horas, vou tomar café, vou me dedicar tantas horas ali, 1 hora para estudar, vou trabalhar, volto, tal. Isso funciona mesmo se você cria isso. Eu vejo também eles dizendo que não é legal criar isso diário, mas semanal. Tipo, eu quero X horas de estudo semanal. É mais fácil de atingir do que eu criar essa rotina, tipo, naquele dia eu tenho que estudar X horas, porque nosso dia pode mudar. Claro. Pode acontecer situações que tirem a gente daquele processo, daquele planejamento, né? Então, como é que vocês veem isso, essa questão dessa organização? Então, é possível a gente fazer isso sim, né? Aí, mais uma vez, vou falar da questão da inteligência emocional. A gente precisa também saber lidar com essas adversidades. Aí, não deu para mim fazer isso aqui hoje. Não tem importância. Amanhã eu tento fazer, né? Adequadamente. Hoje tem uns planners que vocês podem utilizar, né? Você pode fazer mesmo. Eu preciso comprar. Não, você mesmo pode fazer. Faz pega um quadrinho, coloca lá o que você precisa fazer, né? Vai fazendo as tuas anotações. Mais uma vez, assim, a gente precisa entender que vai depender de cada um. Cada um né? tem o seu estilo, sua forma. Que eu, utilizando isso, deu certo, né? Eu sempre digo aos alunos, assim, o básico. Eu preciso de 1 hora por dia para estudar. Se eu pego 1 hora por dia, eu consigo ter um êxito no final de um mês. Sim. Né? É possível. Tem aula, você assistiu aula à tarde, né? 2 horas de aula. Em casa, faz um exercício, faz um resumo da tua aula. Bota lá, no outro dia, vai lá, olha, eita, faltou isso. Vai lá preenchendo, vai fazendo um textinho. Isso já é um treinamento né? Agora, lógico, aos poucos você vai fazendo. Ninguém muda a rotina do dia para a noite, que isso também é importante, né? Colocar. Eu acho que outro fator importante que vocês colocaram no princípio, né? A questão você busca filmes, busca séries para assistir. Você precisa ter um momento da sua mente ficar mais tranquila, não ficar focado só naquele estudo. A atividade física é importante, né? O sono, vocês colocaram também, é importante nesse processo. Então, é criar uma rotina sem prejudicar esses pontos que são fundamentais. Isso. A alimentação, tá em casa, não quer ir para casa do colega. Pessoal, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar aqui alguma coisa? Vamos jogar a conversa fora? Vamos brincar um pouquinho? Aí a tecnologia somando, trazendo, né? Às vezes a rotina também precisa ser quebrada para poder montar uma nova rotina, como a estratégia Pomodoro. Colocado, professor, bem Porque colocado. cria a estratégia 25 produção, descansa 5, volta, enfim, cada um vai descobrindo nessa proposta também, de não só criar a rotina, às vezes quebrar um pouquinho, você vai e volta. Novos estímulos geram novas respostas, não é isso? Isso, perfeito. Tá muito nessa dinâmica de sempre estar ocupado com algo. E a gente esquece muito desse momento, né? De, quero ficar aqui tranquilo. E a gente esquece muito disso e o quanto isso também ele é importante para criar uma rotina também de estudos. Então, eu lembro, estava até lendo conteúdo, né? Eu lembrei, quando eu estudava lá no História,
Aí tinha na Grécia Antiga, né? Que tinha o ócio, né? Que geralmente os gregos tinham aquele momento de ócio e tudo. E hoje a gente não tem. Não tem esse momento para poder refletir, para poder parar e... vou observar essas cores daqui. Não tem. Hoje a gente tá ali 24 horas, muitas vezes nos estímulos, né? Do telefone, esperando mensagens e contribui muito para a ansiedade, para o estresse, né? Que é o que a gente também tá falando aqui desde o início, né? Ansiedade, estresse. As pessoas já acordam com listas na cabeça. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Nem espreguiçam. Pulo da cama, vou embora, se bobear em café, tomo. É isso? Pensar no nada é bom. Eu acho que até você vai reforçar tudo que você tem, né, absorvido durante o dia. E isso que você está trazendo também é fundamental, porque a gente termina indo nessa dinâmica tão corriqueira do dia a dia, ser tão agitado sem a gente parar, que a gente perde foco. O nosso aprendizado, muitas vezes a gente faz, meu Deus, eu não estou conseguindo mais focar, eu não estou conseguindo mais absorver aquela informação ali. Por que será? Porque a nossa mente às vezes está tão agitada, né? Cansada, né? Não funciona. Exato. A mente ela precisa estar descansada para poder produzir. Ela cansada não funciona. Não funciona. Então, se a gente entende isso, o processo ali é diferente, né? E aí muda. E aí a gente vê aí para vocês, né? Foram várias dicas. Então a gente percebe. Primeiro, vamos nos conhecer, vamos testar, né? Métodos, estratégias que cabem para o nosso dia a dia, o que vai nos facilitar, o que vai nos ajudar, a gente vai nos descobrindo, até porque a gente muda também, né? Sim. A gente muda e cada formato de estudo vai ser diferente. Isso é importante. Atividade física. Vamos lá, professor Mais. Sono é fundamental. É verdade que no sono é quando a gente começa a memorizar as coisas, quando a gente está dormindo, descansando, é real. Isso eu vi em algum lugar. É isso mesmo? Sim. Então, por isso a importância do sono, tá vendo? Não perder, não atropelar o sono, né? Hoje, na área da psicologia, existe uma área chamada psicologia do sono, né? Então, já se entendeu que o sono ele é importante, né? Então, a melatonina ela é importante para que o hormônio do sono, para que a gente possa, como se a gente fosse reestruturar aquilo que a gente utilizou durante o dia, né? Então, é importante uma boa qualidade do sono. 8 horas, 7 horas, gente, vai depender de cada indivíduo também, né? Então, o que é que você tem utilizado do seu sono? É importante isso, né? O sono, uma boa qualidade do sono ajuda em tudo no que a gente vai fazer, né? Eu aprendi isso também, porque muitas vezes quando eu comecei a ensinar, então eu virava à noite para corrigir as provas, mas depois eu entendi que eu precisava dormir para poder fazer uma melhor qualidade no meu trabalho. Mudou a rotina. Mudei a rotina. É isso que você falou. Muito legal. E o curso de psicologia, Jane, tem alguma liga que instrumentaliza essa rotina de comportamentos adequados? Existe alguma ação dentro do curso de psicologia? Isso, dentro da liga e voltada para também a coordenação do curso, que estimula justamente essas análises de comportamento, em especial a rotina de estudos, né, professora? Nós temos várias ligas, né, lá no SESMAC. As ligas, ela tem muito intuito de promover esse momento, essa troca também, né, entre os ligantes. Tem esse momento de produzir também artigos, produzir, ir para congressos, participar de congressos, apresentação de banners também. Então, é importantíssimo, né, essa troca também com os ligantes. E a gente cria essa questão da rotina, porque dentro das ligas a gente faz grupos de estudos também. Então, ajuda bastante, né, a absorver também o conteúdo. Tem um compromisso também de, segunda-feira que vem a gente vai ter um grupo de estudo. Então, a gente tem que criar uma rotina para poder ler aquele conteúdo, para poder discutir e debater no grupo. Então, é importante. A psicologia do SESMAC é diferenciada, não é isso, professora? Sim. E por que você fez SESMAC? Psicologia, estou curioso agora. Ela falou de algo interessante que são as ligas, né? Que são atividades extensionistas, né, na comunidade como um todo, mas por que você escolheu fazer psicologia no SESMAC? SESMAC. Eu vim de outra faculdade, de outro curso, na verdade, que era Ciências Biológicas. Não me identifiquei e fui parar em psicologia. E foi aí que eu me apaixonei. E a instituição que eu não podia deixar era o SESMAC. Por tudo que eles proporcionam a gente, pelos professores também, que são bastante capacitados. Eu sempre agradeço, né, a professora Jane, porque ela, desde o início, ela sempre me impulsionou mesmo, assim, a ter uma rotina, a criar, a estar envolvido com projeto de extensão, que lá também tem, o SESMAC também tem projeto de extensão, com ligas, com vários projetos também, né? Então,
não poderia escolher outra instituição. Eu sou muito feliz lá no SESMAC, gosto muito. A gente tem todo o apoio, o suporte também da coordenação do curso, né? Que agora tá a professora Leandra, a professora Jane também. E é isso, eu gosto bastante, assim. Se eu tenho uma filha, né, futuramente, espero que ela venha também e estude lá no SESMAC. Para 6 gerações, né? A professora fica com o olhinho brilhando. Quase chorou agora, viu? E o esposo dela também é ex-aluno nosso. Brindar esse momento fantástico, eu acho que Sim. Agradecer a vocês, que participação foi muito importante, vocês aqui. Obrigada por todo esse conhecimento, esse bate-papo que foi fundamental para todos. por isso que SESMAC, 50 anos iluminando histórias.